Você sabia que essa tatuagem aparentemente inocente de uma catedral esconde na verdade um significado sinistro? E se você vir alguém com uma tatuagem de relógio sem ponteiros, é melhor sair correndo o mais rápido que puder. De símbolos de ódio codificados a animais tatuados, existem vários tipos de tatuagem que podem te causar sérios problemas. Mas para entender tudo isso, precisamos começar pelo exemplo mais antigo de tatuagem conhecido pela ciência. Tô falando de Ötzi, uma múmia de 5.300 anos que teria vivido por volta de 3.300 a.C. O corpo apresentava 61 tatuagens de linhas verticais e horizontais, como pode ser visto aqui. Cientistas acreditam que elas foram feitas esfregando cinzas de fogueira em incisões finas e deixando a pele cicatrizar sobre elas, um método um tanto rústico. Com o passar do tempo, desenhos tribais e técnicas antigas de perfuração evoluíram ao redor do mundo para gravar tinta na pele manualmente, algumas das quais ainda são usadas hoje. Mas avançando alguns milhares de anos, até 1890, a tal caneta perfuradora foi inventada por ninguém menos que Thomas Edison. Isso inspirou o nova-iorquino Samuel O'Reilly a criar a primeira máquina de tatuagem da história. Daquela época até a década de 1930, a sociedade ocidental via as tatuagens como uma curiosidade, com homens e mulheres tatuados se apresentando em circos e espetáculos. Na mesma época, as castas criminosas russas começaram a usar tatuagens para definir hierarquia e reputação entre os detentos, prática que acabou também chegando às prisões americanas. Mais tarde, marinheiros ocidentais adotaram a tatuagem como uma forma de contar histórias. Diferentes estilos de tatuagem indicavam portos e lugares visitados, ajudando os marinheiros a narrar suas aventuras. Por exemplo, andorinhas indicavam que haviam navegado 5.000 milhas náuticas, e uma tartaruga significava que haviam cruzado a linha do Equador. Ainda assim, a sociedade em geral na época associava tatuagens ao submundo indesejável da nação, sendo uma tendência popular entre pessoas como trabalhadores de parques de diversões, andarilhos e criminosos. Após a Segunda Guerra Mundial, as tatuagens se tornaram uma tendência mais comum, embora ainda não fosse algo generalizado. Pessoas à margem da sociedade adotaram as tatuagens como símbolo de rebeldia e empoderamento. Hippies, motociclistas, anarquistas e outros grupos da contracultura começaram a destacar a vertente artística da tatuagem. Então chegaram os anos 90 e todo mundo, de jovens a idosos, começou a fazer tatuagens. Em 1995, os Estados Unidos já contavam com mais de 10.000 tatuadores. Em 2023, esse número ultrapassava 25.000. A tatuagem se tornou uma indústria avaliada em mais de 2 bilhões de dólares. Mas o fato de as tatuagens terem se popularizado não significa que a história e o simbolismo por trás de muitos dos seus desenhos tenham se perdido completamente. Em várias partes do mundo, certos desenhos ainda podem lhe causar sérios problemas se você não souber o que significam. Tatuagens de lágrimas sobre os olhos têm diversos significados, mas o ponto principal é que todas elas têm origem no sistema prisional dos Estados Unidos. Elas podem indicar que a pessoa já esteve presa, marcar a perda de um ente querido ou até sinalizar que o indivíduo matou alguém. O pioneiro do hip hop, Lil Wayne, ficou famoso por exibir 2 lágrimas sob o olho direito, uma sob o olho esquerdo e outra perto da boca. Supostamente elas representam 4 pessoas próximas a ele que foram assassinadas. Supostamente. O rapper Kevin Gates, que entra e sai da prisão desde os 13 anos, também ostenta lágrimas semelhantes, um total de 3 sob os olhos, as quais, segundo ele, representam estar eternamente em sofrimento. Porém, existe um outro significado um tanto mais sombrio, que pode fazer você desistir dessa tatuagem. Alguns afirmam que ela prova que o portador foi vítima de abuso sexual enquanto cumpria a pena. Dizem que detentos dominantes marcam detentos submissos desse jeito para declarar posse. A marca é feita no rosto porque é uma área difícil de esconder. Por esse motivo, o significado e a origem exata da tatuagem são desconhecidos, levando ex-detentos a mentir a familiares e amigos sobre o motivo de tê-la. Então, para todos os aspirantes a rapper, lembrem-se que essa tatuagem vai muito além da superfície da pele. As teias de aranha costumavam estar especificamente associadas a marinheiros em longas viagens. No cotovelo, o significado metafórico era que eles haviam passado tanto tempo apoiados no barco que acabou se formando uma teia de aranha, como se pode ver aqui no lendário tatuador Lyle Tuttle. Mas o significado evoluiu para representar também longos períodos de prisão. É comum vê-la no cotovelo, pescoço ou joelho, mas a localização não altera o significado que ela tem. Se você tem uma tatuagem de trevo de 3 folhas, sugiro adicionar uma 4ª folha o mais rápido possível. Esse desenho está fortemente associado à Family Affiliated Irish Mafia. Trata-se de uma gangue de supremacistas brancos
brancos de origem irlandesa ligados à Irmandade Ariana, e colocar 666 ao centro das folhas não significa uma referência a um diabo sortudo, significa basicamente que você é um crime de ódio ambulante. A cultura woke não deveria ser o único motivo para você desistir daquela tatuagem de filtro dos sonhos, segundo a Agência de Serviços de Fronteira do Canadá, que detalhou a maioria dessas tatuagens e seus significados para fins de treinamento. O filtro dos sonhos pode representar um guerreiro indígena, um nativo americano que cumpriu pena na prisão, geralmente tatuado no pescoço ou na cabeça. O número de penas na parte inferior indica quantos crimes a pessoa cometeu contra a sociedade branca, mas sempre tem aquela Karen que vai cobrir as costas com um filtro dos sonhos enorme. Na época da União Soviética, Stalin enviava tanto criminosos comuns quanto aqueles que ousavam discordar dele para os chamados gulags, campos de trabalhos forçados, fazendo a população carcerária disparar. As tatuagens se tornaram uma forma de distinguir os verdadeiros criminosos dos presos políticos. Entre as décadas de 1930 e 1980, os detentos cobriam o corpo com desenhos como forma de rebeldia, para indicar sua hierarquia, revelar seus crimes e transmitir uma infinidade de outros significados bem complexos. Uma fileira de arame farpado indicava que o prisioneiro havia recebido uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Sem nada a perder, muitos deles tatuavam o símbolo definitivamente na testa. Já a tatuagem de um gato representava a vida de ladrão do prisioneiro, com as suas variações podendo contar histórias mais detalhadas. Por exemplo, a cabeça de um gato macho no peito sinalizava um criminoso perigoso que odiava a lei. Um único gato em qualquer parte do corpo poderia indicar que o criminoso agia sozinho. Já vários gatos sinalizavam que ele pertencia a uma gangue. Da mesma forma, uma tatuagem de escaravelho era considerada um amuleto da sorte para ladrões, especialmente batedores de carteira. Então, se você vir alguém com qualquer uma dessas tatuagens, é melhor segurar firme as suas coisas e trancar as portas. Se você é cristão e quer expressar sua fé com uma tatuagem, vá em frente. Agora, cuidado com o local do corpo escolhido. Ter uma cruz nas costas não é um problema. Agora, no peito é algo totalmente desaconselhável. Nos gulags, isso significava que o indivíduo era um ladrão na lei, um chefão do submundo do crime. Na era de Stalin, essa elite dominava o sistema prisional, seguindo um código de honra rigoroso, realizando seus próprios julgamentos e aplicando punições bem debaixo do nariz dos guardas. Não é o tipo de pessoa com quem você gostaria de ser confundido. E se você achava que tatuagens de igrejas eram algo inofensivo, eu tenho uma má notícia. Desenhos de catedrais ou igrejas com cúpulas eram comuns entre detentos que cumpriam longas penas. Cada cúpula representava uma condenação. Uma adaga atravessando o pescoço indicava que o criminoso havia tirado a vida de outra pessoa na prisão e estava disponível para novos assassinatos. Para garantir que não se tratava de um amador, o cliente podia observar o número de gotas de sangue na adaga, que correspondia à quantidade de vidas que aquele indivíduo havia ceifado. As tatuagens eram uma parte tão marcante da cultura prisional russa que os detentos tatuavam rostos de ícones soviéticos como Stalin e Lenin no peito. Aparentemente, isso se devia à crença de que, ao verem os seus amados líderes desenhados no corpo de um prisioneiro, os membros do pelotão de fuzilamento comunista iam ficar tipo, como assim? E não iam conseguir atirar. Essa história, conhecida como Passe para o Túmulo, foi publicada e popularizada na Rússia por jornais pró-Alemanha na década de 1940, que inventavam histórias absurdas para fazer o Exército Vermelho parecer um bando de idiotas. Na verdade, não passa de propaganda. Os atiradores de um pelotão de fuzilamento não iam ser assim tão misericordiosos, né? Mesmo hoje, as tatuagens mantêm o seu lugar nas prisões russas, onde as estrelas não simbolizam esperança, mas sim o encarceramento. Os detentos usam o número de pontas das estrelas tatuadas para representar quantos anos passaram atrás das grades. Assim, quanto maior a estrela, mais veterano é o detento. Dependendo de onde estão localizadas, elas também podem revelar muito mais sobre quem as ostenta. Quando encontradas nos joelhos, essas tatuagens significam que o indivíduo nunca vai se curvar à polícia. Nos ombros ou clavícula, indicam que o detento é um criminoso de alta hierarquia. Seja você fã de Alice no País das Maravilhas, do Batman ou só de jogos de cartas, não é surpresa que as pessoas gostam de tatuar naipes de baralho. Mas nas prisões russas, naipes específicos podem ter significados diferentes e muitas vezes nada agradáveis. O naipe de espadas simboliza um ladrão, já o de paus significa que você é só um bandido de quinta categoria. O naipe de ouros é reservado para informantes, portanto, se alguém tem uma dessas, é provável que tenha sido tatuada à força. Por outro lado, o naipe de copas sugere que a pessoa está em busca de amor, ou seja, nem tudo é ruim. Para os
rebeldes de plantão que se sentem acorrentados pela sociedade, talvez seja melhor pensar 2 vezes antes de tatuar algemas. Cada algema tatuada pode indicar que você cumpriu 5 anos ou mais de prisão. Então, um indivíduo com algemas tatuadas no tornozelo e no pulso está mostrando ao mundo que passou pelo menos 10 anos encarcerado. Esse tempo de reclusão pode significar que a pessoa cometeu um crime grave ou vários crimes acumulados. Enfim, não é uma tatuagem a se considerar. Quer dizer, só se você cumpriu mesmo uma pena longa e pesada. Nunca tente bancar o superior diante de alguém que tenha dragonas tatuadas nos ombros. Não é só uma referência militar. Nesse meio das gangues e prisões, essas marcas indicam um criminoso de alta patente, equivalente ao posto de um oficial superior no exército. As dragonas também podem apresentar símbolos menores, como caveiras, que indicam se a pessoa já matou alguém ou não. Na dúvida, é melhor você marchar pra longe dessa ideia. Todo mundo já viu aqueles casais clichês com tatuagens combinando, com aquelas coroas trazendo as palavras rei e rainha logo abaixo. O que eles talvez não saibam é que o número de pontas nessas coroas pode colocá-los em sérios apuros com uma das maiores organizações criminosas dos Estados Unidos. As 5 pontas da coroa indicam a filiação à gangue People Nation, representada pelo número 5. A gangue Latin Kings identifica seus membros pelas coroas de 5 pontas que eles exibem pelo corpo. As raízes da gangue remontam a 1954, em Chicago, onde esse movimento latino se estabeleceu no coração do submundo do crime, por meio do tráfico de drogas, tráfico de armas e homicídios. Se você realmente quer uma tatuagem de coroa, escolha uma que não tenha 5 pontas. Isso pode lhe poupar muita dor de cabeça. Parece que tem uma onda de millennials fazendo tatuagens simples, pequenas e básicas. ênfase no básicas. 3 pontinhos em formato de triângulo parecem ser inofensivos, mas tem um significado diferente e universal para quem vive no mundo das gangues. Esse símbolo representa mi vida louca, ou seja, o estilo de vida desenfreado do qual nascem as organizações criminosas. Ao entrar para uma gangue, essa costuma ser a primeira tatuagem que o indivíduo faz para demonstrar sua dedicação a esse novo modo de vida. Normalmente, ela é feita ao redor dos olhos ou das mãos, para que os membros desse meio possam identificar uns aos outros à primeira vista. Portanto, se você tá só tentando parecer descolado que nem a Zoe Kravitz, talvez seja melhor ligar os pontos e evitar essa gafe. E se você achou que adicionar mais 2 pontos ia tornar a tatuagem segura, não é tão simples. Uma tatuagem de 5 pontos, como os de um dado, representa o tempo cumprido na prisão. Os pontos dos cantos representam as paredes da cela, enquanto o ponto central representa o prisioneiro encarcerado. Outra tatuagem com o mesmo significado é a de um relógio sem ponteiros, usada por alguém que está na prisão sem previsão de soltura. Esse desenho é usado só por aqueles que cumpriram penas extremamente longas e difíceis. Então, se vir alguém aqui fora com uma dessas, é melhor meter o pé o mais rápido possível. E se tiver pensando em tatuar um relógio, não esquece dos ponteiros. Se você, assim como vários outros nerds, fez uma tatuagem do Coringa nos últimos anos, talvez não tenha sido uma boa ideia enquanto brasileiro. Ela pode parecer legal enquanto você faz pose no espelho, mas aí pelas ruas, máscaras ou tatuagens de palhaço simbolizam que você matou um policial com orgulho. E isso não é brincadeira. Policiais brasileiros já se gabaram das suas táticas para lidar com esses caras, como, por exemplo, obrigá-los a remover as tatuagens de palhaço raspando-as com lixa e facas e depois esfregando-as com álcool. Isso é que é sentir na pele a punição. Tatuagens de caveiras são bem comuns em meios alternativos, mas certos desenhos de caveira devem ser evitados a todo custo, especialmente a caveira Death Head, pertencente ao motoclube Hells Angels. Com suas longas asas coloridas, dá para entender por que ela pode ser uma escolha tentadora para alguns, mas a menos que você seja um membro dessa perigosa gangue de motociclistas fora da lei, é melhor ficar longe dessa imagem. Em mais de uma ocasião, motociclistas em bares se ofereceram para ajudar os portadores indignos da tatuagem, removendo-a com nada menos que um ferro quente. Mas eles não param por aí. O símbolo do grupo é tão protegido por seus membros que eles já ameaçaram com ações judiciais qualquer pessoa que usasse sua marca. Isso inclui a Disney, a Alexander McQueen, a Sex e a Toys R Us. Eu imagino o sufoco que essa galera passou, mas nada se compara a essa próxima história. Em março de 2025, os Estados Unidos foram tomados por manchetes sobre Kilmar Abrego Garcia, que foi deportado de sua casa em Maryland para um centro de detenção em El Salvador, sob acusação de contrabandear pessoas para o país. Na rede social Truth, o presidente Donald Trump alegou que Garcia tinha MS-13 tatuado nos dedos, representando a gangue MS-13. Uma grave acusação. A MS-13 é uma das maiores
gangues de rua dos Estados Unidos, com mais de 10 mil membros. Ao recrutar novos membros, eles frequentemente têm como alvo imigrantes ou descendentes de imigrantes de El Salvador, a terra natal de Garcia. Só tem um pequeno problema: essa aqui é a mão de Garcia, e não tá escrito MS-13 nela. O próprio Garcia negou a alegação, e mais tarde se admitiu que a sua detenção ocorreu devido a um erro. Mesmo assim, Trump insistiu na tese e usou a justificativa da tatuagem para mantê-lo preso. He wasn't a member of a gang. And then they looked, and on his knuckles he had MS-13. There's a dispute on that. Os símbolos estão sujeitos a interpretações. A Casa Branca alega que as tatuagens, uma folha de cannabis, um rosto sorridente, uma cruz e uma caveira, são símbolos de gangue, embora muitos especialistas discordem. Em junho, Garcia foi levado de volta aos Estados Unidos para ser julgado, porque sabe como é, né? Parece que a sentença vem só depois do julgamento. Pois é, no fim das contas, o juiz arquivou o caso, apontando abuso de poder e perseguição política. Quem diria que uma tatuagem poderia causar tanta confusão? Uma das gangues mais temidas dos Estados Unidos é a máfia mexicana. Apesar do nome, ela é comandada principalmente por americanos de ascendência mexicana, conhecidos pelo sigilo e por serem a gangue mais violenta do sistema prisional da Califórnia. Para simbolizar sua lealdade inabalável, os membros tatuam ícones da mitologia azteca como o beija-flor, representando o deus guerreiro Huitzilopochtli, e também a Marilyn Monroe para combinar com a sigla MM. Então, se você é fã do filme Os Homens Preferem as Loiras, talvez seja melhor pensar em outra maneira de homenagear essa obra. Mas como essas tatuagens se tornaram conhecidas, a gangue pode ter deixado de usá-las para manter suas atividades ilícitas em segredo. Mas essas não são as únicas tatuagens de gangues latinas na Califórnia. Os Fresno Bulldogs tatuam gatos. Não, tô zoando, né? Eles tatuam bulldogs. E nem pense em impressionar os seus amigos com uma tatuagem de sombreiro. Esses são símbolos da gangue Nuestra Família. Infelizmente, nos últimos anos houve um aumento desses grupos que promovem retórica de ódio e teorias da conspiração malucas. Além daquele símbolo óbvio que eu nem vou mostrar aqui, grupos de supremacia branca adoram essa tatuagem com 1488. O 14 é uma abreviação para o slogan das 14 palavras, criado inicialmente pelo terrorista e babaca David Lane. Já o 88 significa HH, já que H é a oitava letra do alfabeto e representa Heil, aquele cara mesmo. Supremacistas brancos incluem o símbolo em pichações e endereços de e-mail, vendem produtos a R$14,88 e, claro, tatuam o símbolo. Você pode até gostar de gastar uma grana em camisas polo da Fred Perry, mas por mais que você goste, não tatue o logo na pele. Nos Estados Unidos, a marca foi apropriada pelo grupo de extrema-direita Proud Boys, que de estiloso não tem nada. Fundado em 2016 pelo galã Gavin McInnes, o grupo é formado por membros que se autodenominam chauvinistas. A Fred Perry usa há muito tempo a folha de louro, um símbolo de vitória e triunfo, como logotipo de sua marca. Eles até emitiram um comunicado esclarecendo que não apoiam o grupo e por isso pararam de vender a polo amarela e preta que o grupo costuma usar. Mas quem diria, os Proud Boys acabaram adotando as folhas de louro como a sua bandeira de batalha, com alguns membros fazendo a tatuagem do símbolo. Símbolo esse que por coincidência também é usado pelo Justin Bieber. Essas imagens são do The Wall, um musical semi-autobiográfico da banda Pink Floyd que satiriza a estética fascista. É um símbolo adorado pelos fãs do Pink Floyd, muitos dos quais optaram por tatuá-lo. O problema é que o sentido dessa sátira passou completamente despercebido por alguns grupos, como os Hammerskins. Eles são um grupo supremacista branco dos Estados Unidos, formado no final da década de 1980. Ao se apropriarem do martelo do Pink Floyd para o seu logotipo, seus apoiadores tatuaram a imagem dos martelos na pele, manchando a associação original do símbolo. Os Hammerskins continuaram a espalhar sua mensagem estúpida e odiosa pelo mundo, muitas vezes por meio de shows de extrema direita e música racista. Uma péssima notícia para todos os fãs do Pink Floyd. Durante a Guerra Civil Americana, a Confederação e suas forças militares lutaram para manter escravizadas as pessoas de ascendência africana. Ao longo da guerra, a bandeira que mais se associou à Confederação foi a do Cruzeiro do Sul, mas para muitas pessoas que vivem
nos estados do sul hoje, a bandeira se tornou um símbolo de orgulho. Alguns optam por tatuá-la, dissociando a imagem do seu passado sombrio. Ainda assim, para muitos, a bandeira continua sendo um símbolo da escravidão e chegou a ser adotada por grupos supremacistas brancos. Avançando para 2020, na esteira dos protestos por George Floyd, as pessoas começaram a repensar o símbolo, a sua história e como ele é percebido pelos outros, levando muitos a removê-lo ou cobri-lo. E para quem tá lá na Austrália, vocês também não escapam. Já viu alguém com essa tatuagem? Se sim, essa pessoa também pode ser bem problemática. Em 1854, mineradores em Ballarat, Victoria, se rebelaram contra as tropas do governo, jurando lealdade à bandeira Eureka. A bandeira incorpora o Cruzeiro do Sul, uma constelação proeminente e visível no hemisfério sul, e uma parte fundamental da cosmologia indígena antes mesmo de os colonizadores europeus a verem como um bom presságio e a incluírem na bandeira da Austrália. De qualquer forma, a rebelião de Eureka foi um momento crucial na história da Austrália, e a bandeira de Eureka se tornou um símbolo de democracia e protesto. Tá, então por que evitar essa tatuagem? Bom, é que hoje em dia, já entendeu, né? Grupos racistas adotaram essa imagem, associando-a à oposição à imigração asiática e exibindo-a para promover uma política de Austrália branca. Além disso, após os tumultos raciais em Cronulla em 2005, quando australianos brancos ostentando o Cruzeiro do Sul atacaram pessoas de ascendência do Oriente Médio, a cruz passou a ser vista por alguns como um símbolo de violência racial e nacionalismo. Portanto, se você não quer que pensem que você é um idiota, é melhor deixar essa tatuagem de lado. Runas e outros símbolos da Europa pré-cristã também foram infelizmente adotados por grupos de ódio. É o caso da cruz celta. Suas origens são incertas, mas ela foi utilizada pela primeira vez no contexto do cristianismo na Grã-Bretanha e na Irlanda, no século VIII, possivelmente por missionários. Posteriormente, a cruz se tornou parte da herança celta na Irlanda. Só que antes de tatuá-la na mão, como fez esse sujeito, é importante que você saiba. Durante a Segunda Guerra Mundial, o símbolo foi utilizado por totalitários noruegueses, e desde então tem sido tatuado na pele de muitos fanáticos supremacistas. Chegou até a ser o símbolo principal do site Stormfront, o maior e mais racista fórum de toda a internet, o que diz muita coisa. Mas antes de correr de quem usa a cruz, lembre-se que ela também está associada a coisas positivas, como o neopaganismo e o orgulho irlandês. Ou seja, nem todo mundo que a exibe é necessariamente racista. Há também a runa Otala, que já fez parte do sistema de alfabeto rúnico em toda a Europa pré-romana. Tradicionalmente, essa runa simboliza lar, comunidade, identidade e legado. Mas devido à sua obsessão em criar um passado ariano mítico, as forças alemãs da Segunda Guerra apropriaram-se dela, e essa associação infeliz persiste até hoje. No Reino Unido, Richard Leppington, vereador do partido de direita UKIP, se viu em maus lençóis após ser revelado que ele tinha uma tatuagem da runa Otala e sofrer acusações de ser um supremacista branco. Ele negou veementemente, dizendo que apenas se orgulhava dos seus ancestrais saxões, mas o fato é que é uma tatuagem arriscada hoje em dia. Na mitologia nórdica, a runa Algis significa alce, simbolizando os animais e a caça, além de incorporar os princípios de honra e proteção. Foi mais um símbolo apropriado pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial para glorificar o ideal ariano. Ainda hoje, alguns tipos racistas e desprezíveis tatuam essa runa. É uma pena, porque como todas essas runas, ela nunca teve nada a ver com raça e continua sendo usada por neopagãos. Racistas acabam manchando a reputação desse pessoal do bem. Dragões são incríveis. Eu não culpo ninguém por querer fazer uma tatuagem assim, mas você sabia que a cor do dragão pode lhe conferir um significado totalmente diferente? Na mitologia galesa, o dragão vermelho, aquele que aparece na bandeira, simboliza os bretões celtas, enquanto o dragão branco simboliza os anglo-saxões. Eu sei isso porque os meus avós eram galeses. Enfim, um grupo de ódio que se apropriou da imagem dessa criatura fantástica é o Woden's Folk, fundado em 1988 por Wolfgang Gessuno, cujo nome verdadeiro é Jeffrey, que é bem mais sem graça. Ele e seus seguidores acreditavam que o ditador do bigodinho da Alemanha era a reencarnação do deus nórdico Odin, também conhecido como Woden. Em 2019, houve relatos de que o grupo participava de rituais em locais do National Trust no Reino Unido, disseminando mensagens de supremacia racial e gravando imagens de ódio na paisagem. Quanto ao símbolo, eles adotaram o dragão branco dos anglo-saxões, com os seguidores de Woden tatuando na pele. Que bela maneira de estragar um símbolo tão legal. Tá vendo essa mão vermelha? Daria uma ótima tatuagem, né? Bom, antes de fazer, você precisa saber o que ela realmente significa. A mão vermelha do Ulster é um símbolo heráldico encontrado por toda a Irlanda e presente na política
política de lá. Ela está associada tanto a grupos unionistas, aqueles que querem que a Irlanda do Norte continue a fazer parte do Reino Unido, quanto a grupos republicanos, que querem uma Irlanda unida e livre do domínio britânico. É aí que a coisa complica. Ao longo dos anos, a Mão Vermelha passou a ser associada a grupos paramilitares unionistas, como a UVF e a UDA, que se envolveram em muitas ações escusas durante o conflito conhecido como The Troubles, entre os anos 60 e o final dos 90. E sim, eu sei que grupos republicanos também fizeram coisas do tipo. Não precisa começar a me xingar aí nos comentários. Até hoje, alguns ainda veem a mão como um símbolo da ideologia lealista. Então, se você tiver em um bairro republicano com essa tatuagem, é bom tomar cuidado. Dizem que nunca devemos conhecer os nossos ídolos, e também não devemos fazer tatuagens deles. Eu era muito fã do autor de fantasia Neil Gaiman, mas depois de ouvir algumas alegações perturbadoras de abuso sexual contra ele, olha, ainda bem que eu não fiz essa tatu. E eu imagino que esse fã aqui se arrependeu demais. Tem gente que até altera a tatuagem pra se distanciar daquele ídolo que antes adorava. Esse cara tinha uma imagem do Kanye West, mas depois de ouvir as opiniões bem questionáveis dele, decidiu cobrir com isso aqui. Sinto falta do antigo Kanye. Muita gente se apaixonou pelo mundo mágico e fez tatuagens do pomo de ouro e das relíquias da morte, pra depois assistir horrorizado enquanto a J.K. Rowling começava a se manifestar contra os direitos das pessoas trans e a financiar projetos anti-trans que muitos dos seus fãs apoiavam. Muitos defensores da causa trans boicotaram as obras e produtos dela, chegando até a remover símbolos de suas tatuagens. Essa pessoa decidiu cobrir a tatuagem de Harry Potter com um céu noturno, enquanto essa outra optou pela Master Sword e pela Triforce. Ainda assim, eu não julgo ninguém por ter uma tatuagem do Harry Potter. Só pode ser um pouquinho cringe. Agora, tatuar monstros como o líder de seita Charles Manson e o predador em série Ted Bundy não me leva a mal. Eu adoro histórias de true crime, mas isso aqui tá em outro nível, e um nível bem doentio. Imagina um cara com essa tatuagem batendo na minha janela e pedindo ajuda. Tá louco, sem condições. Vamos dar um pulinho no Japão, onde o simples fato de ter uma tatuagem pode lhe trazer problemas. Tudo começou no período Edo, aproximadamente entre 1613 e 1868, quando criminosos eram tatuados à força para que seus crimes pudessem ser identificados e os autores punidos. Crimes menores, como roubo, resultavam em tatuagens nos braços. Já crimes mais graves rendiam uma tatuagem humilhante na cabeça. Quem recebesse 3 traços tatuados na cabeça era condenado à morte. Já no século XXI, as gangues criminosas conhecidas como Yakuza mantiveram a prática da tatuagem, ao contrário do Ocidente, onde os membros tatuam os símbolos da gangue para demonstrar lealdade incondicional. As tatuagens de um Yakuza representam algo muito pessoal da sua vida, ou algo simbolicamente importante para ele. A decisão sobre se o Yakuza é digno da tatuagem cabe ao mestre tatuador, e o processo é realizado de forma tradicional, com agulhas e à mão, sem equipamentos elétricos. Caramba, pensa na dor. Apesar de não exibirem símbolos da gangue, os desenhos carregam significados específicos. Por exemplo, uma carpa nadando contra a correnteza simboliza a força de vontade e a capacidade de superar obstáculos. Para evitar chamar atenção em público, os membros da Yakuza limitam suas tatuagens a áreas que ficam cobertas por roupas, evitando pulsos, pescoço e tornozelos. Portanto, se você estiver no Japão e encontrar um sujeito elegante de terno e óculos escuros, com uma carpa aparecendo logo acima da manga da camisa, lembre-se de manter a educação. Como resultado de tudo isso, cidadãos comuns que respeitavam a lei costumavam evitar tatuagens completamente. A prática chegou a ser ilegal até 1872. Certos estabelecimentos, como casas de banho, às vezes ainda proíbem a entrada de pessoas tatuadas, e considera-se uma questão de etiqueta que visitantes estrangeiros cubram tatuagens que se estendam pelos braços. É claro que não somos só nós humanos que temos pele para tatuar, os cães também. Em agosto de 2025, na Pet Fair Asia em Xangai, testemunhas viram um cachorro adornado com um colar de ouro e um relógio de pulso, além de um enorme dragão tatuado nas costas. O dono, que não foi identificado, se gabou para o público de que o seu cão da raça mexicana sem pelos não havia recebido anestesia durante o procedimento, chegando a segurá-lo pelo pescoço para demonstrar que o animal não sentia nada. Quando as fotos viralizaram nas redes sociais, as pessoas ficaram chocadas. Pior ainda, o animal parecia aterrorizado e apresentava ferimentos nas patas. O tatuador responsável pelo trabalho disse em entrevista que inicialmente hesitou em tatuar o cão, mas seguiu em frente após a insistência
insistência do dono de que a raça Cholo tem menor sensibilidade à dor. Bom, não encontrei absolutamente nenhuma evidência disso, então provavelmente esse cara tava falando bobagem. Após a polêmica, a organização da Pet Fair baniu o sujeito do evento. Demorou, se bem que o ideal era esse cachorro ficar com outra pessoa. Já parou pra pensar que a sua tatuagem pode nem pertencer a você? Pensa bem, digamos que você queira tatuar o Pernalonga, que é propriedade da Warner. Essa tatuagem é sua ou da Warner? Essa questão veio à tona em 2021, quando a tatuadora Kat Von D se viu em maus lençóis após tatuar uma reprodução de uma foto de Miles Davis no braço de um cliente. A foto foi feita pelo profissional Jeffrey Sedlick em 1989. Ao ver o seu trabalho sendo usado sem permissão, ele processou a tatuadora por violação de direitos autorais. Normalmente, tatuagens se enquadram na doutrina de uso aceitável. O ato de aplicar uma imagem como Pernalonga na pele de alguém é considerado algo transformador, um termo que já salvou minha pele de youtuber mais de uma vez. Só que a Kat Von D é uma celebridade da tatuagem, e Jeffrey alegou que ela usou a foto da tatuagem para promover o seu estúdio e os seus produtos. Se Kat tivesse perdido o processo, isso ia gerar repercussões sem precedentes para a arte da tatuagem, mas felizmente ela venceu. E não para por aí. Se você fizer uma tatuagem com desenho original criado pelo tatuador, legalmente a tatuagem pode pertencer a ele e não a você. Tomara que ele não venha pedir de volta. Em 2011, o filme Se Beber Não Case 2 chegou às telas. O tatuador Victor Whitmel ficou horrorizado, e não foi com a qualidade baixa do filme. Se você teve o desprazer de assistir, talvez lembre da cena em que o Stu acorda com um desenho no estilo Mike Tyson no rosto, com a sua expressão de dor em destaque no material de divulgação. Victor Whitmel, que tatuou o rosto de Mike Tyson em 2003, processou a Warner Bros. E até tentou impedir o lançamento do filme. Infelizmente, Se Beber Não Case Parte 2 foi lançado, e a questão acabou sendo resolvida fora dos tribunais. Parece que o Victor tirou umas belas férias. Costumamos pensar que as tatuagens são para sempre, mas no fim das contas, tudo retorna ao pó. Só que uma empresa formada por pai e filho decidiu mudar isso de uma das maneiras mais macabras imagináveis. Eles transformam as tatuagens de pessoas falecidas em obras de arte. Os agentes funerários sediados em Ohio, da empresa Save My Ink Forever, trabalham com funerárias locais para remover a pele tatuada do corpo do falecido, tratá-la e devolvê-la aos entes queridos, para que seja emoldurada permanentemente sob vidro. Eu nunca vi nada tão bizarro, que troço mórbido. Agora, para os enlutados, a pele pode servir como lembrança da identidade daqueles que partiram. A dupla Michael e Kyle Sherwood fundou a empresa em 2017 e desde então preservou milhares de pedaços de pele nos Estados Unidos e até no Canadá e no Reino Unido. A maioria dos clientes pede tatuagens individuais, embora a Save My Ink Forever também trabalhe com braços e pernas inteiros e até tatuagens cobrindo o corpo todo, o que pode custar até $100 mil, mas eles têm seus limites. Não trabalham com tatuagens no rosto nem nas partes íntimas e também não transformam pessoas em abajures, algo que, acredite ou não, já pediram para eles fazerem. Quem era esse cliente? O Ed Gein? Enfim, se você tiver tatuagens, é melhor avisar os seus amigos e familiares de que não quer que elas acabem nas mãos dos Sherwood. Essa prática de remover a pele tatuada não é uma novidade. Conheço Monsieur Bonheur, o corpo tatuado de um francês do século XIX que foi preenchido com crina de cavalo e pregado em uma tábua. Perturbador. Bonheur é apenas um apelido. Ninguém sabe ao certo quem ele era, mas ele ostentava mais de 50 tatuagens, retratando de tudo, desde símbolos nacionais e corpos celestes até cenas de violência e depravação. Acredita-se que ele tenha sido um condenado que, após ser executado, foi exibido publicamente como alerta a possíveis malfeitores e depois vendido como atração. Hoje ele faz parte de uma coleção particular em Londres. Eu que não quero conhecer o dono. Entre o final do século XIX e o início do século XX, criminologistas acreditavam haver uma ligação entre tatuagens e o comportamento indisciplinado. Por isso, peles tatuadas se tornaram objeto de fascínio. Houve até casos em que cadáveres tatuados, mantidos em instituições médicas ou prisões, tiveram a pele removida sem qualquer autorização de amigos ou familiares. Então, para todo mundo que tem tatuagem aí, agradeça por não ter vivido aquela época. Um homem que levou a sério esse hobby de colecionar peles tatuadas foi o médico japonês Dr. Masaichi Fukushi. Enquanto estudava pintas e pigmentação, ele se fascinou pela arte da tatuagem, mas a situação atingiu um nível perturbador depois que ele começou a trabalhar no Hospital
Hospital Mitsui Memorial. Sempre que um paciente tatuado morria, ele removia e preservava a pele da pessoa. Ele passou a fazer amizade com cidadãos tatuados de Tóquio, incluindo membros da Yakuza, e a oferecer dinheiro para ajudar as pessoas a concluírem as suas tatuagens de corpo inteiro, contanto que concordassem em deixar que ele retirasse a pele após a morte. Dizem que ao longo da vida ele colecionou mais de 2.000 tatuagens. Infelizmente, ou talvez felizmente, a coleção de Fukushi foi em grande parte destruída durante um ataque aéreo na Segunda Guerra. Hoje restam apenas 105 amostras. Não é algo assim a se lamentar. E com essa história macabra chegamos ao fim. Você tem alguma dessas tatuagens? Conhece alguma tatuagem com significado oculto que eu não falei nesse vídeo? Me conta aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.